Você nasce das suas escolhas e a vida é o fio que liga cada uma delas. Essa é a premissa desse podcast. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Fio. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá, assim, me embaralhando desde o primeiro episódio, que eu ainda não tinha conseguido costurar nesses 2 meses de hiato entre o primeiro e o segundo episódio. Que é o fato de que existem muitas coisas que compõem a nossa vida e que não fazem parte de escolhas naturalmente. E a gente pode passar por da onde a gente nasceu, o nome que a gente tem, entre tantas outras coisas que não necessariamente são escolhas. Muitas foram tomadas por nós, muitas a gente acabou caindo numa situação que tinha alguma relação com isso. Consegue ver que é uma série de nozinhos estranhos aqui que eu gostaria de especular, gostaria de pensar, filosofar um pouquinho com você neste espaço que, para você que não escutou o primeiro episódio, saiba que é um espaço bastante informal. A ideia é que o podcast tenha o mínimo de edição possível e que ele aconteça de maneira bastante natural. Talvez nesse episódio a gente tenha que fazer algumas edições, porque eu tô com uma tosse que não passa. Possivelmente ao longo do episódio você vai perceber isso, mas a ideia é explorar com você o que não tá fazendo sentido ainda nessa história de a vida é o que nasce das suas escolhas. Vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa origem. A gente não escolhe a família, a gente não escolhe a classe social, a gente não escolhe a cidade onde a gente vai nascer. Isso tudo já está posto para nós. Mas esse ambiente por si só traz uma série de questões que nos levam até o momento presente e que até o final desse episódio eu espero chegar a alguma conclusão legal com você de por que isso ainda tem muito a ver com escolhas. Quando você nasce em um espaço social que ele tem algumas regras, algumas leis, algumas coisas que atravessam esse espaço, você nasce com um pequeno rótulo. E no meu caso, de quem cresceu numa cidade pequena do interior, esse rótulo foi construído desde muito antes de eu nascer. E eu acho que uma primeira grande marcação que isso, né, impacta na minha vida e que me fez pensar nessa história é que até os meus 18 anos de idade, eu não me via muito bem como Rafael Guedes, eu me via como filho da dona Zezé, que é uma professora famosa aqui na cidade, que trabalhou na junta de serviço militar, então teve contato com todos os homens que fez 18 anos nessa cidade, que era uma pessoa muito querida por muitas pessoas e que naturalmente, eh, eu ali, né, na minha pequenitude, não poderia ser representado ainda por outra coisa que não o filho da dona Zezé. Eu acho que você que me ouve e também, né, cresceu num espaço, talvez até numa cidade grande, mas num ambiente meio bairrista, numa região que as pessoas se conheciam, etcétera, é natural que a gente tenha crescido com esse quê de: "Tá, ele é filho de fulano de tal". E eu acho que esse primeiro momento da nossa vida, ele carrega muito isso. E eu devo esse espaço de reflexão a Brenda Lauren, uma psicóloga aqui de Jaboticabal, que eu tive poucos contatos ao longo da minha vida, mas que um conteúdo dela bastante conectado com isso, com essa questão de sobrenome, etcétera, me fez ter muito essa reflexão de me fez recuperar essa reflexão que eu tive em outros momentos da minha vida, de como isso impacta quem nós somos. E naturalmente impacta nossas escolhas, né, olha só. E quando eu parei para refletir sobre isso, eu fiquei pensando qual que foi o segundo outro momento da minha vida em que essa formação enquanto pessoa passou a ser um pouquinho mais a minha escolha e menos a dos outros, mas ainda assim era muito dos outros. E foi na faculdade, né, obviamente, foi o primeiro momento em que eu não estava mais vinculado à imagem da minha mãe. As pessoas que estavam ali fazendo a faculdade comigo, em outra cidade e tal, elas não tinham esse marcador social de o Rafael é o filho da dona Zezé.
e agora o Rafael era o Rafael, pelo menos nos primeiros 3 dias morando em Uberaba, porque depois disso eu virei o Cheira-Céu, que é um apelido que para você que tá ouvindo a primeira vez, talvez, né, tenha surgido uma série de perguntas na sua cabeça, mas é Cheira-Céu porque eu tenho 2 metros de altura, então era, né, um nariz na altura dos céus, Cheira-Céu. Eu fiquei muito bravo com esse apelido de cara, né, porque tem uma conotação de droga quase que imediata na nossa cabeça e muita gente já riu quando eu contei esse apelido, mas é um apelido que hoje, assim, me deixa cheio de orgulho, porque eu lembro com muito carinho dele, do momento. Eu lembro que eu estava no ônibus voltando das primeiras aulas com um dos caras, né, que hoje é um dos meus grandes amigos e que deu esse apelido, que pegou muito e que toda a galera da faculdade ainda me chama por esse nome. Inclusive meu sócio na frente dos clientes, né, um beijo aí para o Mussi, que é o apelido dele também, né, o Luiz Delcin. O apelido dele é Mucilon, pra quem não sabe. Mas nota que interessante, né, essa segunda quebra de momento de vida, ainda que já tendo a possibilidade de ter muitas escolhas, ser o primeiro momento talvez de assumir grandes responsabilidades e assumir quais são os pontos que eu quero trazer como meus, quais são qual que é a vida que eu quero viver nesse espaço. Quais são as escolhas que eu quero ter para viver a minha vida, ainda assim continuaram cercadas de decisões que estavam sendo tomadas pelos outros. Continuou sendo, né, um nome que não fui eu que escolhi novamente. E foi um período muito interessante de me lembro de várias vezes refletir sobre esse antes e depois de passar a ter uma identidade que não era mais relacionada a meus pais. E, novamente, nessa próxima ruptura de vida, que é a saída da faculdade por um trabalho, pra uma cidade muito maior que Uberaba, né, então saí de Uberaba para São Paulo, e aí passei a entrar em contato com mais uma série de questões, principalmente questões de sociedade, que me fizeram entender muito mais quem eu sou, por que que eu sou e como existiam várias coisas que já estavam sendo decididas por mim, antes mesmo de eu sequer pensar que isso poderia ser uma decisão. Tô falando da posição social que eu ocupo enquanto homem, enquanto jovem, né, no período ali de 25 anos, 26 anos. Então, essa série de coisas, essa série de momentos que atravessa a nossa vida e que são postas, elas não necessariamente estão gerando as escolhas que nos tornam quem nós somos, mas elas estão compondo tudo aquilo que a gente vai levar como fator, como possibilidade para tomar uma determinada decisão. E é muito difícil a gente estar totalmente no controle dessas coisas sem ter o mínimo de conhecimento sobre si e de entendimento de como cada um desses fatores estão impactando nas escolhas que eu vou tomar hoje e depois. Eu vou funilar para esse sentido um pouquinho depois, mas antes eu queria provocar uma outra questão. Antes mesmo de tudo isso, tem algo que a gente pode chamar talvez aqui de cerne. Eu não tenho repertório em psicologia suficiente para dar um nome legal para isso, mas para mim parece que cerne é o que eu quero transmitir com a questão, é que a cerne de quem nós somos, sabe aquele marcador que diferencia irmãos gêmeos que cresceram no mesmo espaço, com o mesmo afeto e tudo mais? Sabe isso que é só seu, que vem de um lugar anterior até a aonde você nasce, as questões sociais e financeiras, mas aquela impressão genética realmente que te faz ser quem você é. Como que isso impacta as nossas decisões, né? Como que isso hoje nos leva a ter mais ou menos poder de escolhas em escolher a vida que a gente quer viver? Nota que olhar a vida por um espectro um pouco mais negativo, um pouco mais otimista,
talvez esteja muito ligado com quem você é em si. Naturalmente vai impactar essas escolhas, mas nota que não tem como você escolher ser alguém que você não é. E provavelmente às vezes que você tentou ocupar esse espaço, o que aconteceu foi um distanciamento de si que, quanto mais ele perdurou, mais drenado, mais sem energia, mais se sentindo fora de si você se sentiu. E aí, naturalmente, houve uma necessidade brusca de retomada a esse espaço. Quer uma exemplificação, uma história que talvez vai te ajudar a se entender com esse momento? Sabe quando você quis fazer parte do grupo de amigos que talvez era mais descolado, que talvez tinha algumas características que você queria estar por perto, e você se forçou a assumir determinadas posições, a tomar determinadas atitudes que não seriam as atitudes esperadas para você, e passado algum tempo você viu: não era esse o meu espaço". E aí você precisou fazer esse movimento de retorno, esse movimento de: "Deixa eu voltar a tentar me entender, né, deixa eu tentar voltar a buscar coisas mais parecidas com o que eu realmente sou". Sabe aquela vergonhinha que você se sentia por ser nerd em alguma coisa, e que as pessoas ridicularizavam, e que hoje talvez você tem muito orgulho de ser quem você é nesse aspecto? É sobre isso que eu tô falando. E eu acho que, de novo, neste segundo ponto, a gente também cai na mesma questão, que é o bom e velho autoconhecimento. E aqui não é aquele papo coach chato de conheça-te a si mesmo e blá-blá-blá. É mais a gente olhar para isso como um aspecto de que, se você, assim como eu, acredita que você nasce das suas escolhas, a gente entender como essas coisas atravessam as escolhas que a gente toma, nos dá a possibilidade de viver uma vida mais coerente com aquilo que é importante pra gente. E talvez se aproximar da vida que a gente quer viver. Eu acho isso muito mágico, assim. Eu acho que é um tema que cada vez mais vem me despertando uma coisa muito legal. E que bom, tô feliz, quero comemorar com você agora esse segundo episódio do Fio, porque por mais que eu seja um planejador financeiro, por mais que eu fale sobre questões de dinheiro, sobre questões de carreira dentro da internet, eu queria que o Fio fosse esse espaço de vamos pensar outras coisas para além desse quesito, que continua sendo importante, que continua atravessando muitas das nossas escolhas, que vai ser tema de outros episódios do podcast, mas eu queria trazer esse espaço de vamos pensar sobre coisas que vão além disso. E eu tô confortável nesse momento de que a gente tá chegando em algum lugar. Eu tô confortável da ideia de que o fio, ele tá de fato, né, nascendo de escolhas e de temas e de roteiros e de momentos que fazem sentido. E acho que como um terceiro bloco que eu não queria deixar de abordar nesse tema, é sobre as circunstâncias que a gente não escolhe. A gente pode estar muito feliz numa carreira, a gente pode estar se sentindo super próspero, e ainda assim a gente pode ser demitido. A gente pode, infelizmente, estar dirigindo o nosso carro e uma pessoa atravessar a rua sem a gente ver e a gente atropelar alguém. A gente pode cair numa série de momentos que não necessariamente foram as nossas escolhas que nos levaram a esses eventos, a essas questões. Mas nota que nesses momentos, o que vai surgir é exatamente o que a gente falou antes nos outros dois blocos, que é da onde a gente veio em termos sociais, em termos, de quem somos, o quem somos em termos psicológicos, em termos de cerne, como eu usei a palavra antes, e agora, quando a gente chega nessas circunstâncias em que a gente não teve a possibilidade de escolher estar vivendo aquele evento, estar vivendo aquela determinada questão, a gente tem pelo menos a possibilidade de olhar para isso e escolher como reagir diante de uma situação como essa. E aqui, para mim, mora realmente o fechamento desse episódio, em termos de que, por mais que a nossa vida nasça das nossas escolhas,
E a gente, infelizmente, tem pouco poder de escolha sobre coisas que causam grande importância sobre essas escolhas. A gente tem a possibilidade de escolher olhar para elas, entendê-las, aprimorá-las ou simplesmente deixá-las passar. Isso para mim me dá uma sensação de segurança muito boa, mas a gente ainda assim não pode olhar para esta questão, e aqui vou usar o queridíssimo Kahneman, né, o Nobel de Economia, que traz um conceito muito legal, que é o What you see is all there is. A gente não consegue imaginar aquilo que a gente não vê, considerar aqueles pontos que são da vida e que com certeza atravessam todas essas escolhas, mas que não estão nas nossas mãos. Então, por mais que a nossa vida passe por esse fio que vai ligando cada uma dessas escolhas, ainda tem muito da nossa vida que não passa nessas escolhas. É muito fácil para nós achar uma organização, algo que funcione, porque na nossa cabeça, que busca a ordem o tempo todo, fica fácil montar uma historinha que conecta esse começo, meio e fim de uma maneira a fazer sentido. Eu acho que eu consegui fazer isso nesse episódio até agora, mas pelo menos nos momentos em que essa escolha é possível, nesse breve momento em que essas escolhas são possíveis, são os momentos em que a gente tem a oportunidade de trazer a vida que a gente quer viver para o mais perto da gente. Eu adorei esse episódio, adorei gravar e pensar nisso, adorei pensar nas pessoas que possivelmente podem ouvir esse episódio. E se você ouviu até aqui, até esse finalzinho, eu quero muito que você me chame, fale comigo, me conta se tá gostando desse novo formato, desse novo espaço. Como eu disse, eu não quero ter um mega ritual em termos de vou gravar isso de X em X tempo, etc. Eu quero muito mais que os temas brotem naturalmente e continua sendo essa coisa mais orgânica e menos engessada, menos. É para ser menos uma vibe de comunicação enquanto atração de cliente, para ser mais um espaço de dividir ideias, de pensar junto. E tá tudo bem, vou adorar se vier clientes, né, desse espaço aqui, mas por hora quero que seja um espaço de conexão nosso, para a gente pensar coisas que às vezes, né, a gente não tem muito espaço para pensar. Às vezes, sabe aquela mesa de bar ou aquela ressaca das 4 da manhã que você já tá conversando um papo trilouco com um amigo? Que seja talvez um pouquinho desse espaço aqui, mas não só isso, que também seja aquele momento de filosofar sozinho e tudo mais. Bom, você entendeu, tô sendo prolixo. Um beijo, até uma próxima. Espero que eu não demore tanto para voltar, mas se eu demorar, fique tranquilo também que em algum momento eu vou escolher voltar, porque é isso. É o fio.